Olá, sejam bem-vindos ao programa Entre Histórias. Eu sou Arnilson de Assis. Hoje vamos fazer uma síntese do programa anterior, atendendo a alguns pedidos, tendo como objeto a obra Viagem ao Tocantins, Araguaia, publicação traduzida do francês. Essa obra foi publicada em 1897 em Paris. Entre os muitos temas encadeados nesta obra, vamos dar maior ênfase à visita ao povoado recém-iniciado em 1892 por Carlos Leitão, um lugar que foi chamado Burgo Agrícola do Itacaiunas, que já possuía riqueza natural de muito valor no mercado mundial. Quem foi Henri Anatole Condorcet? Condorcet nasceu em 6 de maio de 1859 em Sonnaz, na França, e morreu no dia 10 de novembro de 1899 no Pará, no rio Trombetas, na fronteira entre o estado do Pará e o estado do Amazonas. Foi professor francês de História e Geografia, explorador e geógrafo da Guiana e dos afluentes do rio Amazonas, e foi designado para trabalhar em Cayena pelo governo francês em 1881. A Guiana Francesa tornou-se, portanto, seu campo de exploração. Uma primeira missão levou de 1883 a 1885 por Conani ao Amazonas, ao Rio Negro e ao Rio Branco. Condorcet foi enviado de 1887 a 1889 para Maroni, no Oiapoque. Depois de 1889 a 1891, ele visitou os afluentes do Oiapoque e do Jari e toda a Guiana Central, missão de investigação na disputa de fronteira franco-brasileira na Guiana Francesa. E aqui estava sendo disputada as terras do Amapá, entre o Brasil e a França. A partir de 1893, esteve a serviço de exploração do Pará e explorou o rio Tapajós, o Xingu, o Tocantins, Araguaia, o Itaboca, o Itacaiunas, a área entre o Tocantins e o Xingu, o Iamundá e finalmente o rio Trombetas. Ele morreu em 10 de novembro de 1889, já falei, ele faleceu aos 40 anos de idade de malária, ao descer o rio Trombetas, cuja exploração acabara de terminar. Hoje ele está sepultado no cemitério de Bardini, na França. Quais eram os objetivos das missões? Quando contratado, Henri Condorcet já era conhecido no círculo intelectual e científico mundial pela sua participação nas missões francesas na região do contestado franco-brasileira na década de 1880. A sua atuação nessas empreitadas gerou primeiramente problemas diplomáticos. O fato ocorreu quando Condorcet esteve na região do contestado franco-brasileiro e invocou os habitantes locais a aderirem à causa francesa, pois o seu país queria instalar linha de vapores ligando Cayena ao Pará. Ele chegou até mesmo a recolher em algumas aldeias documentos pedindo a anexação da região do Amapá à França. Mas, apesar desse histórico, Condorcet foi contratado pelo governador do Pará, Lauro Sodré, em 1895 para percorrer o rio Tapajós, tendo por fins principais o levantamento da Carta do Rio, notícia detalhada da população indígena e a descrição das riquezas naturais existentes na região percorrida. Sodré o autorizou a fazer as expedições pelo rio Xingu em 1895 e Tocantins-Araguaia entre 1896 e 1897, com o intuito de estudar sob o ponto de vista geográfico, etnográfico, econômico e estatístico, e reunir o maior número de informações acerca da região percorrida. A quarta missão paraense foi designada pelo governador sucessor de Lauro Sodré, no caso José Paz de Carvalho, que era a viagem pelos rios Itaboca e Itacaiunas,
no ano de 1897. Aliás, a gente pretende abordar em um próximo programa essa missão, viagem a Itaboca e ao Itacaiunas. Essa missão tinha como objetivo fazer um pormenorizado estudo das cachoeiras de Itaboca e explorar o rio Itacaiunas, nosso rio Itacaiunas, afluente na margem esquerda do Tocantins, a pequena distância, a montante do Burgo Agrícola de Itacaiunas. Outras duas viagens foram feitas por Condro, no Pará, para o prosseguimento das investigações geográficas pelas quais o mesmo havia sido contratado. Entre 1898 e 1899, ele realizou expedições pelo rio Tocantins e Xingu e em 1899 percorreu o rio Namundá. Falaremos agora neste vídeo sobre a terceira missão, viagem ao Tocantins, Araguaia. Então, quais eram os objetivos da missão ao Tocantins, Araguaia? Além do mapeamento geográfico das condições naturais desta região, inexplorada, desconhecida, havia o desejo de levantar as condições de navegabilidade do rio Tocantins e do Araguaia, além de outros fatores, mas esta região desconhecida de todas as autoridades estava se projetando com a atividade extrativista da borracha e, na sequência, com a exploração da castanha do Pará. E Condro subiu pelo rio Tocantins, partindo de Belém, passando por diversas cidades. Só lembrando que no início da sua viagem ele sai com um barco grande, um barco a vapor General Jardim. Então ele deixa essa embarcação em algum lugar próximo a Alcobaça, Tucuruí, e ele segue com outras embarcações. Então Condro passou por diversas cidades, como Cametá, Mocajuba, Baião, Alcobaça, atual Tucuruí, e pelo Burgo Agrícola do Itacaiunas, atual Marabá. E continua a viagem pelo rio Araguaia, passando pelas vilas de São João, atual São João do Araguaia, São Vicente, atual Araguatins, Xambioá, onde atualmente é o município São Geraldo do Araguaia, e pelos vilarejos, alguns ainda em formação, vilarejo de São José, Conceição do Araguaia, lá com o Frei Gil de Vila Nova, Santa Maria Velha, Santa Maria Nova e Santana da Barreira, até chegar a uma região de campos próximos à ilha do Bananal, no Tapirapé, já em terras goiano-mato-grossenses. Lembramos a todos sobre o ciclo da borracha. Sua descoberta no Burgo Agrícola do Itacaiunas chamou a atenção do governador Lauro Sodré, e isto possibilitou, a descoberta da borracha possibilitou o maior desenvolvimento econômico na capital, frutos da grande produção da borracha paraense e também escoamento da borracha vinda do estado do Amazonas. Esta região, por suas riquezas, a borracha e a castanha do Pará, levou Lauro Sodré a iniciar a construção da estrada de ferro Tocantins, entre Alcobaça, Tucuruí, a Praia da Rainha, Jatobal, no vilarejo de Lago Vermelho, onde atualmente é Itupiranga. Então, Condro foi contratado para esta missão, para avaliar as condições de uma possível estrada de ferro e a possível navegação destas riquezas fluvial a vapor. Então, como é que era esse lugar antes de tudo isso? Vamos ver agora o contexto histórico do Burgo do Itacaiunas. Que era esse lugar onde aportou Carlos Gomes Leitão, antes de 1892? Certamente um lugar silencioso, sobre o aspecto da ocupação do homem branco, onde não morava ninguém, não havia estradas, era muita mata. Havia o medo dos índios gaviões, das feras, das serpentes e das doenças que logo mostraram seus cartões de visitas. Local escolhido por Carlos Gomes Leitão para ser o primeiro burgo entre 1892 e 1894, nas proximidades do encontro dos rios Tocantins e Araguaia, se mostrou inapropriado em função de enchentes que lá aconteciam. Também por conta de doenças causadas pelos miasmas, que eram lugares onde tinham objetos em decomposição que causavam
um forte fedor que causava doença. Então, em 1894, ocorreu uma grande enchente no local onde era o primeiro burgo. E essa enchente fez com que os moradores se mudassem alguns quilômetros mais abaixo, em um local totalmente selvagem. Aqui eu vou abrir um parênteses. Então, por conta dessa enchente, houve uma grande dispersão dos moradores do burgo. Houve pessoas que se mudaram para São João do Araguaia, para o Lago Vermelho, para terras onde antigamente era o Jacundá Velho, para o Cabelo Seco, enfim, para muitos outros lugares. Então, esse novo local também era um local selvagem e como no primeiro, tiveram que preparar um terreno para suas cabanas e barracas. Se você imaginar que antes aqui tudo era mata, então deveria haver um trabalho de preparação do terreno. E também esse local já era mais favorável do ponto de vista sanitário, que também era um grande desafio, porque tinha as doenças causadas pelos miasmas, pelas enchentes e as doenças vindas dos seringais e dos castanhais. Então tudo ali era um grande desafio. Não havia estradas, a navegação era muito pequena, não havia medicação, não havia nem comunicação. Eram terras desconhecidas das autoridades do próprio estado do Pará. E o burgo estava inserido em um grande trecho de terras em que as autoridades estaduais não sabiam, não conheciam seus limites. Só para a gente ter uma ideia, a formação que o estado do Pará tem, essa formação geográfica, tudinho que tem hoje, foi por volta de 1870 a 1880, por aí mais ou menos, que houve um desenho que aqui é o estado do Pará. O estado do Pará tem essas fronteiras. Mesmo assim, essas informações eram desconhecidas. Então a gente está colocando aqui que a atual forma geográfica do estado do Pará aconteceu por volta de 1870, ok? Então o burgo estava inserido em um grande trecho de terra que as autoridades estaduais também não conheciam, não sabiam seus limites, não sabiam se pertenciam ao Maranhão, ao estado do Pará ou ao estado do Goiás. Então havia ali também o interesse em descobrir, em ocupar estas terras. Também havia interesse em ajudar os exilados trazidos por Carlos Leitão para que o Pará tomasse posse. Então foi feito um acordo entre Carlos Gomes Leitão e o governador Lauro Sodré e foi entregue a Carlos Leitão uma verba para que ele pudesse criar algumas condições de moradia e ocupasse estas terras. Então, o burgo foi ocupado com autorização do governo do estado e ainda subvencionou uma importância para que fossem feitas algumas benfeitorias. Quanto tempo durou o trabalho de exploração geográfica desta missão? A missão de viagem ao Tocantins Araguaia. Ela durou cerca de 5 meses. Teve início em 31 de dezembro de 1896 e foi até 23 de maio de 1897. A permanência do Henrique Candrou no burgo agrícola foi apenas de 3 dias, com o administrador Carlos Gomes e as pessoas que ali estavam. A maior parte do tempo desta viagem foi usada na ida, em que se registrou em notas de viagem e em gravuras feitas à mão, lugares e pessoas. O resultado dessa missão foi um mapeamento com muitos detalhes de uma região até aquele momento pouco documentada, pouco conhecida. Agora vamos falar sobre alguns aspectos dessa viagem. Quais eram os principais riscos da viagem de Candrou? Embora tenha partido em um barco, o General Jardim, com motores movidos a vapor, ou seja, não havia o trabalho braçal, seu percurso não ultrapassou Alcobaça, Tucuruí, teve que retornar a Belém. Esta embarcação enorme era um risco constante de encalhar. Embora estivesse na subida, encontravam ainda muitos rebojos, corredeiras, cachoeiras, trechos rasos e estreitos, lugares de muitas pedras no seu leito. Enfim, não havia condições também de vencer as cachoeiras do Itaboca, verdadeiro cemitério de embarcações e de vidas. E sua viagem
seguiu por barcos pequenos, movidos a remos. Eram as igarités rústicas e alguns até com uma pequena toldo, uma cobertura de proteção, movidos a remos, forquilhas, ganchos e cordas, principalmente nos trechos de pedras e trechos encachoeirados. Apesar de tudo que a gente imagina, o rio seja muito nivelado, havia quedas d'água de 1,5 metro, 2 metros, 2,5 metros, e isso era um perigo constante para qualquer tipo de embarcação. Também a menção do uso de batelões, de ubás. Esta última era uma pequena canoa muito utilizada, de muita importância, principalmente para o transporte de víveres. Também ela era chamada de montaria, porque ela era muito utilizada nesses rios de trecho muito raso. Mesmo assim, em função de eles levarem muitas coisas, a ubá passava esse trecho raso. Mas as embarcações maiores, seus produtos, tinham que vencer esse trecho por terra, a pé, às vezes até de 6 quilômetros, 12 quilômetros que as pessoas tinham que percorrer a pé para contornar aquele trecho, depois colocarem seus produtos de novo e seguir o curso da viagem. Os viajantes estavam sujeitos aos muitos riscos de uma viagem longa pelo rio, tendo como veículos embarcações rústicas, pequenas e sem propulsão, como dito anteriormente. A própria geografia dos rios, com os pedrais, cachoeiras e grandes correntezas, com os perigosos rebojos, e essa viagem movidas agora, a força braçal, era tudo muito difícil. Além das muitas doenças que os viajantes e as populações locais estavam sujeitas, as febres, como a da produzida pela malária, pela febre amarela, entre outras, e a constante ameaça de fome, considerando que na época em que os rios subiam e inundavam toda uma paisagem e inviabilizavam a caça. Próprias castanhas do Pará se perdiam muito, por seu peso, elas afundarem. E as caças, então, não tinham mais como caçar. Além das chuvas amazônicas, torrenciais, tempestades, também era um outro fator desafiador. Aquela viagem não foi nada fácil. Havia um medo grandioso pela má fama dos índios gaviões, que já eram conhecidos seus relatos de flechadas nesta região. E neste relatório de viagem, a obra aponta numerosas populações indígenas, além dos gaviões, carajás e caiapós do Pará. Tudo isso está na obra, que eu recomendo que vocês possam adquirir pela internet esta obra. Inclusive lá nós temos um vasto dialeto utilizado pelos índios carajás e pelos índios caiapós. Então agora falaremos sobre a importância das missões de Henrique Andrô. A presente obra de Henrique Andrô, cuja memória e obra não possui notoriedade atualmente, mas elas servem de fontes para antropólogos, geógrafos e historiadores, até os dias de hoje, para o estudo de costumes, localização, de hábitos, relações políticas e sociais desses povos indígenas, e principalmente de representações que se faziam acerca dos mesmos. Andrô esteve presente e se destacou nos seus levantamentos e apontamentos de uma região muito promissora. Ali estava em processo embrionário o nascimento de uma povoação de terras distantes da capital, a qual era visível apenas por sua riqueza natural e pelo encontro dos dois rios, Tocantins e Araguaia. Muito pouco conhecido era o rio Itacaiunas. E no rio Tocantins e Araguaia circulava as riquezas do Goiás e do Pará, indo e vindo, tornando esta região barulhenta economicamente e muito importante para o Goiás, para transportar os seus produtos até o porto de Belém. Mas o Andrô, ele tinha uma opinião, que estes rios poderiam ser utilizados por barcos a vapor de pequeno porte. Então, na obra, inclusive, ele cita as experiências de Couto de Magalhães, no Araguaia, subindo cachoeiras com barco a vapor. Então,
naquela época já havia alguns barcos que faziam alguns trechos no Araguaia, barcos a vapor. Então o que é um barco a vapor? Nós temos uma ilustração aqui do barco a vapor Araguaia. Não está visível aonde está a sua roda d'água, mas ele era movido a roda d'água. Condro tinha opinião que estes rios poderiam ser utilizados, mas por barcos a vapor de pequeno porte. Com isso, a vantagem era que não era mais a força braçal. Então, o barco a vapor tinha muitas condições de vencer as cachoeiras e corredeiras e rebojos e etc. Embora o Lauro Sodré já tinha iniciado a construção da estrada de ferro, chamada Estrada de Ferro Tocantins, que eu já falei o trecho. Hoje, distante 127 anos da publicação do Voyage ao Tocantins e Araguaia, 127 anos, a obra ainda é desconhecida. Ainda ignoramos a importância de seu trabalho, de sua exploração, de seu trabalho muito perigoso, bem como desconhecemos a importância do rio Itacaiunas, que provavelmente será o nosso próximo programa. Como desconhecemos também a importância de homens bravos, corajosos, pioneiros, verdadeiros heróis. E dentre tantos, Condro foi um herói, destacamos o nome de Carlos Gomes Leitão. Essas pessoas tornaram possível o surgimento de Marabá e de muitos outros municípios no seu entorno. Então, eu recomendo a leitura, a aquisição desta obra. Quem quer conhecer mais sobre a história de Marabá, precisa ter as obras do Condro, principalmente a viagem ao Tocantins e Araguaia e viagem a Itaboca e ao Itacaiunas. Itacaiunas para nós hoje, o que nós podemos dizer sobre o que é o rio Itacaiunas? O que é que ele representa? Condro esteve aqui fazendo essa exploração geográfica minuciosa. Carlos Gomes Leitão, é importante a gente saber quem era Carlos Gomes Leitão, na visão de Henrique Condro. Mas o explorador trata Carlos Gomes Leitão como diretor. É aquela pessoa que fornece a população atualizada, informações do burgo, informações que Condro não tinha conhecimento. Então, a chegada de Carlos Leitão é citado de forma assim muito sucinta, muito reduzida, mas que o Condro ficou sabendo. Que inclusive ele chama essas pessoas de exilados, mas não fala qual foi o conflito que ocorreu para que estes homens viessem para cá com a autorização do governador e aqui se estabelecessem. Entre outras informações prestadas, constam as condições de higiene sobre a insalubridade onde a malária matou em 9 meses, no primeiro ponto, na primeira tentativa de ocupação do burgo, né? Então houve uma mortandade de cerca de 25% da população em um ano. É uma coisa terrível, terrível. Mas Condro também responsabiliza a existência de miasmas no primeiro burgo que causava as doenças letais. Na obra, nós também não temos uma descrição de quem era Henrique Condro. A obra não se propõe a isso. Daí, o que eu falei sobre Condro, eu colhi na internet. Então, eu verifiquei, bate com os livros que eu tenho do Condro. Está tudo certinho. E Carlos Gomes Leitão narrou sobre a exploração do Itacaiunas. Vejam bem vocês o que era o Itacaiunas que estava sendo explorado por esses pioneiros. Inclusive, é o assunto do próximo programa. Então, Carlos Gomes Leitão narrou para Condro sobre a exploração de Itacaiunas, que ela foi empreendida pelos irmãos Antônio e Hermínio Pimentel, e estes fizeram essas expedições com recursos próprios, né? E qual era a intenção dessas incursões do Antônio e Hermínio Pimentel e uma comitiva mata adentro? O objetivo deles era encontrar os Campos Gerais,
os campos naturais, terras, lugares propícios à criação de gado. Então eles foram com esse objetivo, de explorar os campos gerais. Então, vou fazer minhas considerações finais acerca da obra Viagem ao Tocantins, Araguaia, disponível na internet, na forma de e-book. Eu super recomendo. Essa obra só existia em francês até o ano passado, quando o senhor Jorge Domingos Lopes fez a tradução e está no Amazon. Eu super recomendo. Queria agradecer as muitas pessoas que elogiaram, que deram sugestões. Fico muito feliz porque eu recebi muitos elogios. Meu trabalho, o trabalho da Tainá, que esteve aqui comigo. Fico muito feliz pela receptividade. Eu vejo que as pessoas gostaram do programa. Eu fico feliz e isso me estimula bastante. Mas agora vai um pedido. Você que gostou do programa, você que assistiu este segundo, se inscreva, compartilhe, faça uma sugestão, assina, marca o sininho lá para receber as próximas postagens. A gente vai ficar muito feliz. E a gente também faz um convite. Eu estou dentro de uma família de programas da Amesp TV, que só está crescendo em relevância, muitos views. Então a Amesp TV tem a programação de segunda-feira com Chaves Boleiro, na terça-feira o programa sensacional, o Algo de Hoje, com Elô Pinheiro. Nós estamos ocupando agora esse dia de quarta-feira, então a gente quer criar o hábito de toda quarta-feira apresentar uma obra. Nosso trabalho é feito em cima de obras, trabalhos acadêmicos. Tem também a resenha podcast do grande comandante Eliomar Pereira. Quero dizer para vocês que é satisfatório, é apaixonante voltar ao passado e ver histórias lindas. Eu me apaixonei pela história de Marabá. Tem coisas muito lindas nos próximos programas. Convido a todos. Compartilhem. Muito obrigado.